te peço, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai lá, ué. Glória a Deus. Aleluia. Passar a nossa vez para Margarete, vai estar louvando o Senhor. E a palavra? Aleluia. Eu falei que Senhor. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Amém? Glória a Deus. Ensino sobre o sal e a luz. Glória. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém? A palavra que está falando, né? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por que nós somos? Para que é o sal? Para que serve o sal? Para dar sabor. Então nós temos que ser o quê? O sal na vida das pessoas, na verdade. Nós temos que falar, temos que fazer a diferença, porque nós somos a luz do mundo, né? Nós temos que fazer a diferença no nosso trabalho, no ônibus, aonde você for, você tem que ser o sal da terra. Nós temos que brilhar. Não adianta a gente só ser crente aqui dentro da igreja. É fácil você ver na igreja, todos nós somos santos, não é verdade, amados? E lá fora? Quem que nós somos lá fora? O testemunho nosso lá fora. Porque através do nosso testemunho que as pessoas vão ter, vai falar assim, eu quero conhecer esse Deus na vida dela. Eu quero conhecer o Deus na vida dela. Por quê? Porque você está dando um bom testemunho lá fora. Né? Isso que eu falo sempre. Na igreja todo mundo é crente, todo mundo é de Deus, mas lá fora, será que nós somos? Quem que nós estamos sendo lá fora? Que exemplo nós estamos tendo no nosso trabalho? Não é verdade? Amém? É isso que Deus tocou no meu coração. Amém, igreja? Ser diferente na presença de Jesus, né? Aleluia, que nós possamos fazer diferença. Onde nós pisarmos os nossos pés, nós possamos ser diferentes, cheio de Deus, cheio de boas obras, né? O crente tem que ter as boas obras, ser referência, aleluia, na nossa casa, no nosso emprego. O mesmo falou, nós temos que ser diferente no nosso bairro, ser mulher de Deus, ser mulher sábia, ser mulher que se preocupa com o próximo. Isso é ser diferente. Ser diferente não é somente sentar nessa cadeira, aleluia, deixar uma oração na casa do Senhor. Ser diferente não é somente vir aqui pregar a palavra do Senhor. Ser diferente é isso que ela acabou de dizer aqui nessa noite. É levar as boas obras aonde nós passar, aonde nós pisar, a planta dos nossos pés. Amém? Nós possamos ter o brilho do Espírito Santo de Deus e que o Senhor Jesus possa estar sobre as nossas vidas a cada dia mais, nos dando força, nos dando vigor para nós caminhar, aleluia, na tua presença. Amém? Vou estar cantando alguns corinhos aqui e dando algumas oportunidades. Hoje é um culto de domingo, um culto da família, que nós possamos terminar esse culto dentro do horário. Sabemos que a maioria dos irmãos aqui, eu creio, que trabalha, né? Então vamos acelerar o processo aqui. Amém, Paulo Vitor? Então vamos lá. Reunimos nós aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos nós aqui
liberdade e sentir a presença de Jesus aqui nessa noite. Porque Jesus, Ele conhece o que eu preciso, Jesus conhece o que você precisa das mãos dele aqui nessa noite. Bem, então resta eu e você abrir a nossa mente, abrir o coração e deixar Jesus trabalhar. Eu quero louvar a Deus pela vida da missionária Miriam, bem, diretamente com o seu esposo, nosso irmão Luiz, veio aqui nos fazer uma visita e o meu coração se alegra. Faz muito tempo que a missionária não passava por aqui. Bem, chegou também aqui nossa irmã Ivonete, também com seu esposo Everson. Sinta-se em casa, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em seu coração aqui nessa noite, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, algo tem que acontecer. Então aquilo que nós viemos buscar essa noite, da parte de Deus, para o nosso coração, porque o que nós mais precisamos buscar da parte de Deus é algo para o nosso coração, porque a palavra dele diz: buscar de mim, a primeiro de mim, e os demais ele vai acrescentar. Então vamos buscar essa noite, cortar o cimento para o nosso coração. Quando o Senhor envia alimento para o nosso coração, nós conseguimos prosseguir, nós conseguimos lutar, nós conseguimos batalhar, mas o coração precisa estar estabelecido no Senhor, amém? Então abra aí a tua mente e abre também o teu coração e deixa o Espírito Santo mover, e ele se faz presente aqui nessa noite para movimentar as águas, aleluia, para movimentar por mim e por você. Eu creio que algo sobrenatural o Senhor vai trabalhar aqui nessa noite, porque o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor conhece o teu histórico, Ele sabe aonde está a tua ferida, e Ele vai passar o bálsamo aqui nessa noite, aleluia. Deixa o Senhor movimentar as águas, amém, igreja? Aleluia. Nessa noite já vamos estar ouvindo, aleluia, louvando o nome santo do Senhor, nosso irmão Adilson, amém? O nosso irmão Adilson vai nos subir da porta, irmão. Aleluia, glória a Jesus, amém? Eita glória, o mesmo Deus que operou na noite de ontem vai operar aqui nessa noite. Eu conheci o Deus, irmão, que Ele operou na minha vida no culto diário, 23 anos atrás. Eu não conheci o Deus com uma igreja lotada, não. Um culto diário de qual o irmão louvava aquele louvor que dizia assim, aleluia: quando o coração bate no peito, você diz que agora vai mudar, mas depois que passa a emoção, tudo fica no mesmo lugar. Esse é o Deus que eu conheci. Quando a irmã louvava, eu ouvia lá dentro do meu lar. Eu ainda não conhecia Jesus, mas quando eu passei a conhecer Ele, aleluia, foi um lugar simples, humilde. Então nesse lugar que o Senhor vai formar missionário, é nesse lugar que o Senhor vai, aleluia, vai formar evangelista de coragem. Não olha o lugar, aleluia, olha somente para o Senhor e dê liberdade. Deixa Jesus, irmão, para levar você além. Deixa Jesus fazer de você um cantor além. Deixa Jesus fazer de você um mensageiro além, porque foi de uma igreja pequena que o Senhor levantou homens e mulheres, aleluia, capacitou para pregar em grandes congressos, aleluia. Eu já passei, irmão, por grandes congressos, evangelista Claudaí também passou, mas nós não foi levantado, aleluia, de igreja grande, igreja de nome, não. Nós foi levantado uma igreja simples, humilde, mas uma igreja que ora, que busca, aleluia, a presença do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Então não olha o lugar, olha somente para o Senhor, amém? Vamos receber o nosso irmão Adilson com as palmas, bem alegre, para adorar, exaltar o nome do Senhor, que aqui se faz presente neste lugar. Oh, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, eu fico muito feliz de estar aqui, glorificando e adorando junto com os irmãos. E sempre que eu vou louvar esse louvor, eu me lembro que eu vivia nas noites, eu cantava nas noites, e um dia um homem disse para mim assim, falou para mim assim:
eu sentado, ele disse assim: o seu lugar não é aqui. Aqui só tem traição, mentira e tantas coisas ruins. Volta para sua casa, volta para sua família, né? E toda vez que eu vou louvar esse hino, eu lembro disso. E ali, eu tinha orado antes de ir para aquele lugar, e ali eu tinha certeza que Deus falava comigo através da vida daquele senhor. E eu escutei, eu tinha convicção, e graças a Deus hoje, para a glória de Deus, né, me encontro aqui adorando, louvando o Senhor junto com a igreja. Vamos adorar o Senhor. Entreguei a minha vida pra Jesus, e agora vou falar só de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim, só a Ele eu vou seguir, sua vontade eu vou fazer. Alegria encontrei em seu amor, foi chegando e tirando toda a dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. Meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz e amor primeiro. Ele é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, sempre me amou. Alegria encontrei em seu amor, foi chegando e tirando toda a dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz e amor primeiro. Ele é fiel comigo, sempre meu amigo,
nosso bispo João, dizendo uma palavra para o coração da igreja, amém? Vamos receber com as palmas bem alegres, para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, que aqui se faz presente nessa noite. Aleluias. Glorificado, exaltado ao nosso grandioso Deus. Ele se faz presente nessa noite, igreja. Ele está aqui, como diz o louvor, né? Quando nós chegamos aqui, o Senhor já está. Vamos à palavra 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. O subtítulo da minha Bíblia fala os últimos dias. Sabe, igreja, nós temos que nos preparar, como se hoje fosse o nosso último dia. Deus tem colocado isso no meu coração, para nós nos preparar. A igreja tem que se preparar, porque o noivo está vindo e nós somos a noiva. Quando ele vem buscar a noiva tem que estar preparada para que você possa ir com ele, porque depois que ele vier, quem ficar, infelizmente, não há mais escolhidos. Todos encontraram. Diz assim no capítulo 3, versículo 1. Preste bem atenção, igreja. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, igreja. Olha quanto enumerado a palavra de Deus está nos dizendo nos dias de hoje. Muitas coisas estão acontecendo aos nossos olhos e muitos estão levando com naturalidade. Muitos não têm preocupação nem com ele mesmo. Ele está tão frio que ele não acredita que ele não vai ser salvo. Muitos estão pensando que o ato que Jesus, quando foi no Calvário, e ali ele foi pregado naquela cruz, para nos salvar a mim e a vós, a vocês também. Eles acham que aquele ato foi um simples ato para que nós já somos salvos. Mas não é bem assim, gente. É como você receber uma profecia, você receber algo da parte de Deus no culto, e você se acomodar e ter aquilo como certeza que vai acontecer e que você não precisa fazer mais nada, é simplesmente esperar. Não é bem assim. Nós temos nossos atributos a ser comprometidos com a palavra de Deus. E Deus, ele é tão justo. Ele é tão justo com que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então nós temos que entender que nós precisamos fazer algo muito mais do que nós imaginamos. Não é simplesmente nós vir para a igreja. Não é simplesmente vir para a igreja. Tem muitas coisas que nós precisamos fazer fora da igreja. Nós temos muitas coisas para ser feito lá fora. Porque vai acontecer um dia que não vai ter mais solução. A Bíblia diz no mendigo, no fazendeiro, que ambos morreram. E lá estava o fazendeiro, ardendo daquele fogo e querendo
Eu me digo no refrigério com Deus. E Ele pediu uma oportunidade que Ele viesse voltar aqui na terra, no mundo, para avisar a família dele como as coisas lá eram horríveis. E ele recebeu a resposta. Quando você estava lá, você não ouviu alguém falar de Deus, te alertar, te evangelizar? Como agora você vai voltar lá e eles vão acreditar em você? Nós temos que tomar muito cuidado. Como você quer evangelizar seu filho, o seu parente, o seu vizinho, se ele olha as suas atitudes, os seus comportamentos inadequados, para que ele possa talvez até desaforar a gente, falar assim: quem é você para falar de Jesus que salva, Jesus que cura, que nem é você mesmo, você na sua conduta não nos convence que você tem Deus. Nós somos mais cobrados do que aqueles que estão no mundo, igreja. Então nós ficamos com essa palavra, que os últimos dias vão vir. Ainda há uma oportunidade, nós estamos no tempo da graça, para que nós possamos se fazer presente e sermos realmente úteis na obra de Deus. Deus está levantando verdadeiros soldados para ir a campo, e ver muitas pessoas que estão aí precisando ser resgatados para ir para o templo, como Deus diz: vinde a mim, o que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Foi assim que aconteceu comigo, e assim aconteceu com você. Que as palmas foram e glorificam, e esses cantos sem grande Deus. Amém? Aleluia. Essa noite vamos ouvir a jovem Larissa louvando o Senhor. Amém. Vamos receber a jovem com as palmas bem alegres essa noite. Adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Aleluia. Pai Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus fiel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Fala, Pai. Jesus. Aleluia.
Esse pessoal Clarice bem, Zorini, Manchica está vermelha, né? Que Deus possa abençoar e que o Senhor um dia venha tirar toda essa timidez e que ela venha continuar adorando o Senhor na casa do Senhor, porque é muito gratificante ver um jovem, um pré-adolescente louvando o nome do Senhor, amém? Então que o Senhor possa estar sobre a vida da Larissa cada dia mais e mais. Eu vou pedir para cada irmão que está orando pelo trabalho do evangelismo. Está tendo uma dificuldade, uma barreira, um peso muito dificultoso, questão do evangelismo. Sexta-feira estava tudo pronto para nós evangelizarmos. O pastor Paulo foi guardar a caixa dentro do carro, quebrou os dois botões do som ali, os dois botões que saíram do microfone, do playback, e a gente acabou no meio. Mas eu estou sentindo que está uma batalha espiritual muito grande, questão do evangelismo. Por que uma batalha espiritual? Porque o povo está tendo uma dificuldade de vir até a casa do Senhor. Então nós estamos indo levar alimento do céu para aqueles que não conseguem mais vir até a casa do Senhor. Então o objetivo do adversário, de Satanás, é parar o trabalho do evangelismo. Não é tantas palavras gloriosas que nós ouvimos em questão do evangelismo. Outro dia uma mulher disse: olha, eu vim lavar minha área só para me ouvir a palavra de Deus. Isso é muito gratificante. Então que o Senhor venha quebrar toda a barreira, aleluia, e que nós possamos estar com todo o vigor para nós sair dessas ruas de Mandaraçu dizendo que Jesus salva, que
glória a Jesus, bem alegre nessa noite. Amém. Nossa, abençoar. Que meu coração está tão feliz neste lugar. E eu já vou contar uma bênção que nós já pagamos a primeira parcela do piso da casa do Senhor, né? Então você que tem abençoado essa obra, Deus abençoe o nosso irmão Everson, né? Everson, que também faz parte, né, dessa conquista da igreja, piso do altar, ele se responsabilizou, né? E abençoou também a casa do Senhor. Deus abençoe a vida de todos os irmãos que ajudou, né? Que vieram aqui, vida do meu menino Diogo. Deus já está retribuindo na vida dele, porque ele trabalhou, irmão, do começo ao final. Para o final, uns podiam, outros não, e ele, todo dia ele estava aqui. E foi concluído. Então, a primeira prestação do piso foi paga, para a glória de Deus. Falta 9. E eu creio que essas 9, o Senhor, irmão, está nas mãos do Senhor. Ele sabe, Ele conhece nosso coração. Uma igreja tão pequena, de tão poucos membros e tão abençoada. Então, quando eu vejo essa grandeza do céu, eu posso confiar no Senhor a cada dia mais e mais. Não que nós colocamos nossos pés onde não dá, mas quando nós colocamos os nossos pés, porque o Senhor já falou comigo e com o pastor Paulo, nós não vai dar um passo nesse lugar sem Jesus não andar, nós não vai agir sem direção de Deus, nós não vai corrigir a carne, sim do Espírito. Então vamos confiar, porque Jesus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Eu já estou ouvindo, irmão, uma conversa lá longe, vamos correr atrás do muro, porque eu quero assim lutar. Então o Senhor já está providenciando. Eu vejo uma coisa grande, ainda que alguém entre neste lugar, olha, cara, mas é tão pequeno, é poucos membros, a casa é pequena. Eu vejo, irmão, como coisas grandes neste lugar. Aleluia. O meu coração está alegre com cada membro, cada obreiro, cada jovem, cada criança. Restou os 300 corajosos verdadeiros. É com esses 300 que nós estamos ganhando a guerra para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Livro de Malaquias, capítulo 1. Minha igreja. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vos me roubais, e dizeis: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, e sim todas essas nações. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Eu vou pedir para a igreja repetir o capítulo 10 juntamente comigo. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento aonde? Glória a Jesus, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja no lugar suficiente para recolher-se. Olha que palavra, irmão. Não tem como nós ser dizimistas e nós não ter argumento para cobrar até mesmo do Senhor. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor e nós passamos por provação, nós podemos falar com o Senhor: olha, Senhor, eu sou tão fiel na tua casa, nos dízimos e na oferta, para que haja mantimento na tua casa. O mantimento vai manter a casa do Senhor, não só manter a casa do Senhor, com bancos velhos, caiu os pedaços, com microfone. Olha que beleza, olha que qualidade de som que a igreja tem. Isso é mantimento na casa do Senhor. Olha a qualidade desse piso, é mantimento na casa do Senhor. Então, quando nós
pedir para o nosso irmão Adilson escolher as ofertas e os dízimos na casa do Senhor. E eu pergunto ao Senhor, grandes coisas vai fazer aqui nessa hora. Amém? Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que com gratidão, coração, dando a ele gozo, paz e alegria, abençoando seu pão de cada dia. Ó Senhor, hoje eu quero orar para o pastor Paulo. Hoje eu não vou chamar nenhum obreiro, não, eu mesmo vou orar. Meu esposo, meu irmão, é bom nós orar para o nosso esposo, né? Eu abençoo a vida dele, ele abençoa a minha vida. E eu creio que peço a Jesus fortaleza, vigor, saúde, para nós lutar. A gente passa por momentos muito dolorosos, eu e o pastor Paulo. Muitas das vezes a gente fica assim meio perdido, perguntando para Jesus o porquê, né? Mas tudo porquê é a obra do Senhor, o peso, né? É a marca da batalha. Mas eu creio que o Senhor Jesus, a cada dia, vem lutar com esse e fortaleza. Amém? Estende as tuas mãos para cá, soberano Deus, eterno Pai. Está aqui, Senhor, o teu filho, apresentando ele, Senhor, na palma das tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que hoje é o culto da família, Senhor. Estamos aqui com o coração aberto, a mente aberta, para receber, Senhor, a tua palavra. Aquilo que o Senhor colocou na mente e no coração. Ó Pai, que não venha ficar para trás nenhuma vírgula, Senhor. Abre o coração, abre a mente da tua igreja, Pai, para que nós venhamos entender o Seu querer aqui nessa noite. Fica conosco, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, vem aqui nessa noite. Aleluia. Também quero falar da igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Irmãos, quero aproveitar você em pé. Aleluia. Pedir para você abrir a sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 1, a seguir. Amém? Aleluia. Eu sou grato a Deus porque até aqui Ele tem me sustentado. Eu tenho certeza que se eu continuar perseverando, aleluia, Jesus Ele vai me sustentar até o dia do meu último fôlego. Para a glória do nome de Jesus. Amém? Livro de Isaías, capítulo de número 53. Vamos ler um trecho assim, meio comprido. Amém? Aleluia. Aqui da palavra de Deus. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, no livro de Isaías, capítulo de número 53, versículo 1, a qual nós acabamos aqui de ler, fala sobre a grande promessa. Aleluia. No decorrer, aleluia, do início da humanidade, se nós for, aleluia, olhar, ler, analisar, nós vamos perceber, aleluia, Jesus, que a humanidade ela começou com um homem chamado Adão sem pecado. A humanidade ela começou com um homem só, uma mulher só. Aleluia. E eles foram feitos, a Bíblia vai dizer, para encher a terra, para prosperar, para progredir. Aleluia, Jesus. Para comer do que a terra tinha de melhor, para dominar. Aleluia. Foi para isso que Deus fez o homem. Você sabe que a Bíblia vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E é um privilégio. Aleluia. Você é o único na face da terra que tem a semelhança de Deus no seu rosto. Você tem a aparência de Deus. Se você chegar diante do espelho, levantar de manhã, aleluia, Jesus, você tem que glorificar, porque você está olhando, aleluia, Jesus, para o próprio Deus. Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus ele fez a mim, fez a você, ele fez imagem e semelhança dele. Aleluia. Quando houve batalha no céu, irmão, que Satanás se rebeliou contra Deus, que ele queria ser, aleluia, Jesus igual, mas acredito que talvez maior que Deus. A Bíblia diz que quando Satanás foi lançado para a terra, aleluia, Jesus, quando ele caiu na terra, foi arrancado tudo que ele tinha de bom de dentro dele. O melhor que Satanás tinha dentro dele era a adoração. Deus arrancou dele e colocou dentro de você. Aleluia. Talvez hoje tem muitas pessoas que não valorizam aquilo que Deus deu para ele. Aleluia. Mas Satanás não ele valoriza tanto que ele quer arrancar isso de você, porque era dele. Era dele. Quando você louva aqui na frente, aleluia, Jesus, que o seu louvor atinge os corações, atinge o emocional de alguém. Aleluia. Não é você, é Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus, que quando Deus pegou o barro, quando o Espírito Santo de Deus ele voava e pairava sobre as águas, quando Deus, aleluia, Jesus, a terra e houve, dividiu a terra, dividiu a água, aleluia, Jesus ordenou que a terra, aleluia, produzisse as relvas. Quando ele tocou no barro, que ele fez o homem, aleluia, ele colocou sobre o homem, sobre mim, sobre você, algo que na terra não existe. Aleluia. Ele colocou o sopro de vida, ele colocou o Espírito. Aleluia. Algo que na terra não tem, você tem. Aleluia. Dentro de você, algo que é do céu. Agora você para, você analisa. Quando Deus ele olhou para aquele barro, foi como se ele estivesse olhando no espelho. Aleluia. E ele disse: eu vou fazer
aleluia, Jesus, o homem e a mulher, aleluia, Jesus, a minha aparência. Depois que ele fez o homem e a mulher do barro da terra, ele pegou algo de dentro do céu e colocou dentro de você. Aleluia. É por isso que às vezes você sente um vazio que nada aqui na terra vai preencher. Muitas das vezes você sente saudade de algo que você não conhece na face da terra, mas você tem. Aleluia. É porque o Espírito que está dentro de você sente saudade de onde ele veio, da casa dele, que é o céu. E ele não quer voltar para lá sozinho. Ele quer arrastar você junto com ele, porque você já faz parte dele. Aleluia, Jesus. Então, quando Deus ele fez o homem, ele fez imagem e semelhança, e ele vai e coloca dentro daquele boneco de barro, aleluia, Jesus, algo do céu, que é o seu Espírito. Depois ele vai colocar dentro de você aquilo que Satanás tinha, que ele não tem mais, que é a adoração. Aí quando você abre a sua boca e dá um glória, aleluia, Jesus, ele rasga o céu, irmão, e chega até o trono de Deus. Aleluia. Um simples aleluia, um simples glória, que talvez você, aleluia, Jesus, fica acanhado aí, aleluia, de abrir a sua boca. Aleluia, Jesus. Ele rasga o primeiro céu, ele rasga o segundo céu, ele rasga o terceiro céu e chega até os pés do trono do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, irmão, só de você estar aqui nesta noite é motivo de você glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Porque tem muitas pessoas aí fora que não conseguem chegar até aqui mais. Porque o mundo, irmão, nos dias de hoje oprime muita gente aí fora. Tem pessoas que são cegas espiritualmente, não conseguem mais. E ele já decidiu que ele não consegue mais. Aí Deus, aleluia, Jesus faz uma promessa. Aleluia, do grande sacrifício que é Jesus Cristo. Por quê? Porque Adão pecou. E quando Adão pecou, ele não podia mais ficar dentro do Éden. Adão ele teve que viver no seu próprio suor. Mas mesmo assim a promessa continuou de pé. Aleluia. Através de Adão a terra se encheu. Só que conforme foi, aleluia, Jesus se multiplicando, o pecado também foi se multiplicando. Mas a promessa continuou, porque foi Deus que prometeu. Aleluia. Deus levanta Abraão e disse para Abraão que através dele, aleluia, Jesus iria nascer uma grande nação chamada povo de Deus. E a promessa continuou se cumprindo. Se cumpriu tanto, irmão, que até hoje eles estão gravados no deserto. Aleluia. E ninguém consegue arrancar eles de lá. São bombardeados. E eles estão lá. Porque são povo de Deus. São promessas de Deus. Aleluia. Mas o pecado continuou se multiplicando. E chegou o momento ao qual Deus decide cumprir a sua grande promessa. Por quê? Porque se Deus, irmão, aleluia, Jesus fosse um Deus que não cumprisse promessas, não haveria salvação no dia de hoje, para mim e para você. Aleluia. Só há salvação, só há direito de salvação, só há oportunidade de salvação. Aleluia, Jesus, nos dias de hoje. Porque Deus, Ele é um Deus que cumpre as promessas da qual Ele faz. Aleluia, Jesus. E a grande promessa da salvação foi essa que nós acabamos de ler. Jesus. Aleluia. Porque Ele sabia que quando chegasse os dias de hoje, o mundo iria estar embaixo de uma opressão satânica.
aonde, aleluia, Jesus, Satanás ia estar conseguindo segurar pessoas dentro dos seus lares, e elas não podiam conseguir vir até a casa dos Senhores, ouvir uma palavra da parte de Deus, ouvir um louvor da parte de Deus. Ele sabia que nos dias de hoje a iniquidade, aleluia, Jesus ia estar de uma forma descontrolada. Ele sabia, aleluia, Jesus, que as transgressões, aleluia, Jesus, iria estar de uma maneira, aleluia, Jesus, absurda na face da terra. Ele sabia que o homem e a mulher iria transgredir, aleluia, os seus mandamentos, não iria mais cumprir. Ele sabia, irmão, que nos dias de hoje, aleluia, as enfermidades, aleluia, ter se multiplicado no meio da humanidade. Aleluia. Está aqui, acabamos de ler. Aleluia. E se ele não carregasse sobre si todas essas coisas, nós não aguentaríamos. Porque a nossa vontade não é ficar em casa, mesmo sem enfermidade. Aleluia. Porque a carne, aleluia, Jesus, ele corre na presença de Deus. A nossa carne gosta das coisas do mundo. Aleluia. Aí aparece Jesus no capítulo 11 de Mateus, versículo 28, e diz: vinde a mim, aleluia, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus estava diante de uma multidão, e ele conhecia o coração de cada um. Aleluia. Ele sabe a maneira que você entrou aqui hoje. Ele sabe como que você passou o seu dia. Ele conhece as suas transgressões, mas ele não te acusa. Ele conhece as suas iniquidades, mas ele também não te acusa. Aleluia. Ele sabe o peso do fardo que você carrega. Aleluia, Jesus. Ele sabe. E quando ele se deparou com aquela grande multidão, se eu não me engano, à beira do mar da Galileia, e ele conhecendo o coração daquele povo, aleluia, ali havia pessoas de todas as maneiras, pessoas tristes, pessoas que tinham sido apontadas por alguém, pessoas que tinham sido atacadas verbalmente, acusadas daquilo que ela não fez, pessoas que tinham tomado decisões de fazer algo, aleluia, Jesus, e tinham se arrependido do que tinha feito. Pessoas que fez, aleluia, algo que depois viu que não precisava ter feito. Pessoas que não estavam aguentando mais, talvez, a viver, porque era uma multidão, e elas seguiam Jesus, porque elas sabiam que em Jesus tinha algo diferente. Até então não tinha aparecido na face da terra ninguém que fazia tantos prodígios como Jesus fazia. E se nós cremos, ele faz até nos dias de hoje. Aleluia. O que impede de acontecer o agir de Deus na nossa vida, o milagre de Deus, sabe quem é? Somos nós, é nós mesmos. Aleluia. É nós. E a voz de Jesus, ela recua até hoje. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
Aleluia, Jesus. Aí você vai encontrar descanso. Aí o fardo vai aliviar. Aleluia. Porque em Jesus há amor. Em Jesus há misericórdia. Aleluia. Em Jesus há salvação. Ele é a palavra, irmão. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Nele, aleluia, Jesus está a vida e a vida. Ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não tem jeito. Aleluia. O livro de Hebreus, capítulo número 4, versículo, se não estou enganado, número 12, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que espada que corta dos dois lados, espada de dois gumes. A palavra de Deus ela vai até a divisão da alma, do espírito. Ela vai até a junta, as medulas. E ela é apta para discernir, a Bíblia diz, os pensamentos e as intenções, aleluia, Jesus, dos corações. Aleluia. Aonde o homem não consegue chegar, aonde o homem não consegue fazer, a palavra de Deus, aleluia, Jesus é a palavra, irmão. Ele consegue chegar, ele consegue fazer, aleluia. A sabedoria do homem ela chega até um certo ponto, mas a sabedoria de Deus, uma palavra de Deus, ela não tem limites. Aleluia, ela avança todos os limites. Só para fazer você continuar caminhando. Só para fazer você continuar se mantendo de pé. Se agarra, irmão, na palavra. Aleluia. Quando você se agarra na palavra, você está se agarrando a Jesus Cristo, porque Ele é a palavra. A Bíblia diz que Ele é o Verbo. Sabe essa porta aberta que você está, aleluia, Jesus tirando o seu sustento? Você só está indo lá porque Deus abriu, porque Jesus tocou no coração, abriu a porta, te direcionou, aleluia, Jesus, para você estar lá. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Porque a minha Bíblia diz que tudo embaixo dessa terra está debaixo de um propósito de Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Nada que o homem faz, ele faz por conta própria. Aleluia. Ele só faz porque Deus permitiu. Deus deu espaço para ele fazer. Aleluia. Porque se Deus falar que não, é não. Verdade. Aleluia. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Aleluia. Que eu vos aliviarei. Amém. Como que está seu coração? Como você chegou aqui? Como foi seu dia? Aleluia. Talvez hoje foi um dia de alegria, mas amanhã pode ser um dia de tristeza. Ou talvez hoje foi um dia triste, de opressão, mas a Bíblia diz que a alegria também vem pela manhã. Aleluia. Porque o sacrifício de Jesus ele serve como refrigério para a nossa vida, para a nossa alma. Há tantos problemas, irmãos, afligindo, aleluia, Jesus, o povo de Deus. Há 20 anos atrás, você não via crente com depressão. É verdade. Era raro você ver um crente com depressão. Hoje em dia, aleluia, Jesus, a depressão, essa seta maligna está conseguindo atingir o povo de Deus. Aleluia. Tudo está evoluindo, mas também tudo está apontando para a volta de Jesus. Glória a Deus, é verdade. Aleluia. Eu queria pedir para a igreja do Senhor dar um pouco mais de atenção. Veja bem, presta atenção, porque foi Jesus quem disse, foi Jesus que orientou. A igreja do Senhor dá um pouco mais de atenção para os sinais da natureza que está acontecendo nos dias de hoje.
Aleluia. A igreja prestar um pouco mais de atenção para a apostasia que está acontecendo nos dias de hoje. Jesus mandou você prestar atenção. No capítulo 24 de Mateus. Aleluia. Presta atenção. Como evoluiu as coisas na face da terra. A Bíblia diz que um dia Jesus iria voltar a buscar uma igreja lavada, remida. Mas ele não disse que ia buscar uma igreja lavada e remida, aleluia, Jesus, em dias fáceis de se sobreviver. Porque a minha Bíblia diz que no fim dos tempos iria haver isso que o bispo leu aqui, dias difíceis. Glória a Deus. Aleluia. Aonde homens e mulheres iriam correr de um lado para o outro. E que quando acontecesse grandes terremotos na face da terra, e que quando acontecessem essas coisas em tempos curtos, aleluia, iria ser como dores de parto, apontando para a volta de Jesus. E eu não tenho medo, irmão, de dizer aqui para você nesta noite, aleluia, Jesus, que nós já estamos nas dores de partos, qual Jesus disse, e que todas essas coisas já estão apontando para a volta de Jesus. E eu tenho certeza, irmão, aleluia, Jesus, que ninguém que está aqui dentro dessa igreja, desse templo, nesta noite, se eu falar para você erguer a mão, você que quer subir para o céu, se Jesus voltar, você vai erguer a sua mão, porque você quer, aleluia. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos iria ter dias, os tempos iam ser difíceis, mas pior vai ser depois do arrebatamento da igreja. Aleluia. Hoje, Jesus está carregando todas as nossas dores. A Bíblia fala que Ele leva sobre si todas as nossas transgressões. Então não adianta você falar que você não pratica iniquidade, porque você pratica. Talvez uns em menor quantidade, outros em maiores, mas a Bíblia diz que Ele iria levar todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades sobre si, só para te dar direito de entrar no céu. Aleluia. Nós não devemos procurar, aleluia, Jesus, só a cura das nossas enfermidades, só a cura da nossa alma, só uma porta aberta a qual Deus abre, que Ele abre mesmo. Aleluia, Jesus. Nós não devemos perder o foco do céu, irmão. É o céu. Bem, é o céu. O grande foco da igreja não tem que ser o céu. A sua alma, o seu espírito, o seu ser, ele tem que almejar, ele tem que desejar, aleluia, Jesus, o céu, entrar no céu, porque foi para isso que você foi levantado, aleluia, Jesus, para levar o evangelho do Senhor, se esforçar, aleluia, Jesus, para cumprir os mandamentos do Senhor. Mas o grande, aleluia, Jesus, a grande promessa que Deus tem para mim e para você é o céu. Se você perder o foco no céu, irmão, não adianta você ficar dentro da igreja do Senhor, porque você vai estar em vão. Porque o seu desejo tem que ser entrar no céu, e a sua luta, aleluia, Jesus, no final é para errar a coroa da vida. Aleluia. A Bíblia diz que está reservada para mim e para você. Aleluia, Jesus. Jesus vai sarar, Jesus vai aliviar, vai,
Aleluia. Para você continuar lutando, batalhando e caminhando. Mas a sua esperança tem que ser a vida eterna. Há dois tipos de vida eterna. Aleluia. Uma é o céu. De todo jeito nós vamos viver, irmão. Infelizmente eu tenho que dizer isso para você nesta noite. Há duas vidas após a nossa morte. Você vai viver uma vida. Isso quem vai decidir é você. No céu, Aleluia, Jesus. ou a Bíblia diz no lago de fogo e enxofre. É a Bíblia que diz. Aleluia. É a Bíblia que diz. O lago de fogo e enxofre. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que foi preparado para Satanás e seus demônios. Nem ele quer ir para lá. Eu fico imaginando como que é esse lugar. Sempre eu pergunto para algumas pessoas quando a gente vai fazer vida, você já imaginou como que é o inferno? Mas não é o inferno, é pior que o inferno, né? Aleluia. Mas nós conhecemos mais como o inferno. Já imaginou? Porque sua carne, se você colocar no cedeu lá do seu fogão e colocar o dedo, a primeira coisa que você vai procurar é uma torneira para você colocar o dedo embaixo. Mas se você parar para analisar o espírito, irmão, ele não sente o calor do fogo. Já parou para pensar que o espírito ele atravessa a parede? Se tiver uma fogueira, ele passa por dentro porque ele não sente. Mas aquele lugar vai queimar ele. Glória a Deus. Verdade. Aquele lugar vai queimar. E a minha Bíblia diz, irmão, que todos irão ressuscitar. Todos irão levantar os seus túmulos, seus sepulcros irão ressuscitar. E vai se apresentar, aleluia, Jesus, no grande dia do Senhor. Aleluia. Os que tiver à direita de Deus, aleluia, Jesus, esse pode glorificar. Os que não tiver vão ser julgados, a Bíblia diz. E depois do julgamento, ele vai ser lançado aonde o fogo queima o espírito. Só que nós não vamos com o espírito. Aleluia. Nós, se formos para lá, nós vamos com carne. Aí eu volto a dizer, seu dedinho no fogão, você vai procurar uma torneira. Se o fogo queima o espírito, o que vai ser da nossa carne? Então Jesus, irmão, ele veio aqui para aliviar o nosso fardo. E a sua voz recuou, vinde a mim, vinde a mim. Aleluia, Jesus. Ele conhece o seu cansaço. E você precisa continuar caminhando. Muitas das vezes eu venho para a casa do Senhor, o meu corpo cansado, às vezes, agora que apareceu um tal de bico de papagaio na minha coluna, e eu não consigo ficar muito tempo em pé, e o negócio fica feio. Né? A vontade de ficar deitado no sofá, ligar a televisão e ficar quietinho lá. Mas não adianta, irmão, tem que vir. Porque aqui eu vou receber algo da parte do Senhor. Lá vai ser celular ou televisão. Mas aqui não. Aqui eu vou ouvir um louvor. Aqui eu vou ouvir uma palavra. Aqui eu vou conversar com meus irmãos algo da parte de Deus, falando da palavra de Deus. Talvez vou chegar aqui, aleluia, Jesus, cansado, sobrecarregado, mas vou sair aliviado.
Aleluia, Jesus. Talvez vou entrar aqui, talvez eu tenha enfermo, vou sair, aleluia, Jesus, curado. Glória a Deus. Porque essa palavra tem poder para tudo isso. Amém, aleluia. Enquanto eu tiver fôlego de vida na face dessa terra, eu vou sentir o meu cansaço. O inimigo vai fazer de tudo para me oprimir. Aleluia. Mas enquanto haver fôlego de vida e eu decidir que, aleluia, Jesus, eu vou de encontro com Jesus, eu vou conseguir continuar caminhando. Até o dia que Deus determinar, ou até o dia que Deus ordenar a busca da igreja. Então não desista desse Jesus, não. Continua perseverando. Estamos vivendo dias difíceis na face da terra, mas não dias impossíveis de vencer. Porque Jesus, aleluia, Jesus, Ele derruba todas as barreiras, todas as dificuldades. Aleluia. Você pode perceber, irmão, que hoje talvez um dia foi ruim, mas quando amanhã melhorou, quando passa daqui 3 dias, você nem está lembrando mais daquilo que passou, porque Deus, porque Jesus, aleluia, entrou com providência na sua vida. Isso vai ficar lembrança, mas você vai dizer: eu venci. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração e não se esqueça dela, que Jesus continua te chamando. Vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado. Aleluia. Eu não consigo aliviar o seu fardo, mas Jesus consegue. Eu não consigo curar as enfermidades, mas Jesus consegue. E se Ele deixar ela em você, aleluia, Jesus é porque Ele sabe, aleluia, de todas as coisas. Mas não se esqueça que você foi levantado para morar no céu. Esse é o grande objetivo de Jesus na minha e na sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Aquilo que eu não pude expressar, porque sou falho, sou pecador, o Espírito Santo de Deus venha completar o seu coração e você possa sair daqui transbordando da presença de Deus. Aleluia. Estou de pé. Quero fazer uma oração pela sua vida, pela minha vida, nesta noite. Fala com Deus aí, irmão. Aleluia, Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero, Senhor, nesta noite, depositar, Senhor, nas suas mãos, na sua igreja que Ele está. Eu não sei, Senhor, de que maneira os seus filhos, Senhor, chegaram na sua casa. Mas esse tempo, Senhor, não só esse, mas como muitos que a face da terra foi levantado, aleluia, Jesus, e foi entregue em suas mãos, chamado de sua casa. Aqui, meu Deus, aleluia, Jesus, é onde a sua igreja, os seus filhos, o seu povo, aleluia, Jesus, o rico, o pobre, aleluia, Jesus, o ímpio, o crente, Senhor, o cristão, ele tem a liberdade de chegar aqui, entrar e buscar a sua presença. Então eu quero entregar essas vidas, Senhor, na palma das suas mãos que chegaram até aqui. Eu não sei, meu Deus, como foi o dia. Eu não sei como foi a semana. Eu não sei, Senhor, quantas lutas, Pai, aleluia, Jesus, o seu filho teve que travar, como que foi a guerra dele, aleluia, Jesus, no decorrer desses dias. Mas o Senhor sabe, o Senhor pode resolver toda a situação. Eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tome na fé, Senhor, dos seus filhos, da sua igreja, para que eles venham, meu Deus, falar com o Senhor e usar, Pai querido, nem que for aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, a qual o Senhor disse na sua palavra, mas que essa pequena fé pode remover os montes de um lugar para o outro. O Senhor sabia, Senhor, que a nossa fé ia ser pequena, mas que mesmo assim, sendo pequena, aleluia, Jesus, o efeito dela, quando nós usarmos, ia ser imenso. Então desperta, Senhor, a sua igreja para usar essa fé nesta noite, para que o milagre venha acontecer, para que as portas, Senhor, venham se abrir. Amém.
para que o problema, meu Deus, aleluia, Jesus, venha sendo solucionado. Aleluia. Como eu disse, meu Deus, eu não sei de que maneira a sua igreja chegou até aqui. Mas se a sua igreja, Senhor, neste momento estiver usando a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso dizer que eu sei como a sua igreja vai sair daqui nessa noite. Aleluia. Vai sair pronto, meu Deus, para uma guerra lá fora. Aleluia. E com a convicção, meu Deus, sabendo que Ele vai vencer, Senhor, todas as batalhas. Então estimula, Senhor, a nossa fé nesta noite. Abençoa, Senhor, a nossa vida com a presença do Seu Espírito Santo, que vai nos direcionar, Senhor, em todas as áreas de nossas vidas, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, nas nossas decisões, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a cada pai, a cada mãe, a cada filho que está aqui nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, através da vida de cada um, entrar, Senhor, em cada lar. E aqueles, meu Deus, que não conseguiram chegar, Senhor, até aqui. Aleluia, Jesus. Que a partir desse momento o Senhor venha tocar, Senhor, no coração. Que o Senhor venha tirar todo o fardo. Que essa pessoa, meu Deus, meu Pai, venha ter força para continuar caminhando, meu Deus. Que as batalhas que Ele venha travar, Senhor, que o Senhor possa dar força para Ele suportar e vencer. Entra lá, Senhor, nos lares. Toma conta, Senhor, dos nossos filhos. Toma conta, Senhor, dos nossos velhos, dos nossos idosos. Aleluia, Jesus. Entra com providência, Senhor, na nossa vida conjugal, na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental. Aleluia. Cura, Senhor, as nossas enfermidades que está gravada na nossa alma, onde a medicina ela não consegue enxergar. Mas o Senhor consegue, porque a sua palavra é viva e ela é eficaz. E mais cortante do que uma espada de dois gumes. Se o homem não consegue enxergar, Senhor, a ferida da alma, a sua palavra, meu Deus, ela chega lá e ela soluciona o problema. Então, meu Deus, eu entrego a vida da sua igreja na palma das suas mãos agora. E que cada problema, meu Deus, dos seus filhos possam deixar aqui aos pés do seu altar. E entregar na palma das suas mãos, com a convicção, meu Deus e meu Pai, e a fé de que o Senhor vai resolver, aleluia, Jesus, a cada dificuldade da sua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, né? Deus abençoe a vida do nosso irmão Emerson, né? Eu não esqueço, né, que a pastora já agradeceu a Deus aqui pela vida dele, irmão, mas se for uma dificuldade tão grande, esse altar aqui, você não tem noção. Não, você não tem noção, não. Eu falei, não, o negócio aqui vai ser fácil, porque é pequeno. Mas a pior parte, irmão, foi aquele varão ali, o amigo que ele trouxe aqui eu só vi ele aqueles dias que ele veio aqui, não vi mais. Ele trouxe um amigo de trabalho. Mano, vou falar para você, o negócio aqui foi tremendo, né? Esse detalhe preto que você está vendo aqui, ó, você não tem noção do que foi isso aqui. Você não tem noção. Mas Deus, ele prepara tudo. Eu falei, vou ligar o pastor Emerson e vou ver se ele ajuda a gente aqui. Porque tinha uns irmãos aqui, irmão, só que uns estavam trabalhando à noite, e aqui o serviço tinha que ser feito à noite. Outros não conseguiam vir todos os dias. Eu falei, e nós tínhamos trabalho marcado. Eu falei, vamos ter que entrar com providência aí e ver se Deus levanta alguém. E Deus tocou no meu coração. E eu mandei um WhatsApp para o pastor Everson, né? Everson. E ele falou, não, eu vou na segunda, então vamos para vocês aí. Na segunda tá bom? Tá bom, tá? E eles vieram. Aí quando foi à tarde, ele falou, não, pastor, pode deixar o púlpito aqui que eu e meu amigo fazer aqui.
Falei, nossa, é Deus mesmo, né? Deus puro. Mas eu não achei que ia ser tão difícil. Mas aconteceu. Quando foi no dia do nosso trabalho dos casais, estava tudo pronto. Foi uma luta. Mas estava. Para a glória do nome de Jesus. Então eu queria dizer para você nessa noite, vamos a Deus, nada é impossível. Aleluia. As dificuldades vão chegar, vão bater na nossa porta, vão bater na nossa vida, vão tentar tirar o foco nosso, que é de Jesus. Aleluia. Mas tem algo que nós não podemos perder, não é o foco de Jesus. Se nós perder Jesus, nós perdemos tudo. Mas enquanto a nossa visão estiver enxergando Jesus, eu posso te dizer com toda, aleluia, Jesus, a minha fé vai dar tudo certo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o pastor Everson. Amém? Por ter nos ajudado aqui. Eu não pude ainda, né? Mas agora eu quero agradecer a Deus pela sua vida em nome de Jesus. Né? E os demais irmãos que já sabem, né? Amém? Uns não pôde vir, mas talvez orou, né? Intercedeu, e assim vai indo a igreja do Senhor vai caminhando. Em nome de Jesus. Amém? Irmão, segunda-feira passada, eu marquei aqui no ensaio dos varões aqui, né? E acabei, eu tinha uma consulta no médico, que era à noite, e eu não consegui chegar. Então eu pedi para cancelar, né? Só que amanhã não tem nada. E amanhã nós temos aqui uma reunião, que é uma reunião aqui dos varões. E depois nós vamos, ou antes ou depois, nós vamos estar ensaiando, mas nós temos que discutir alguns assuntos aqui do grupo de varão. Bem, então 8 horas da noite eu quero os varões aqui, para a gente estar, né, decidindo aqui algumas coisas aqui que tem que ser discutido e decidido aqui para a glória do nome de Jesus. Amém? Tem alguma coisa? Está tudo certo? Terça-feira, 7h30, oração aqui na igreja. Né? Se você puder, venha, tira meia hora de oração aqui, porque oração nunca é demais, irmão. Então, 7h30 vai estar aberta a igreja aqui. Né? Talvez você vai chegar aqui e já vou estar orando, talvez não, mas 7h30, em nome de Jesus, a oração. Amém? Só isso? Ninguém tem mais nada? Tem um recado? Então se põe de pé para nós estar terminando o culto desta noite. Vamos orar e agradecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, as nossas palavras, Senhor, a minha palavra é gratidão por a oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, Senhor, desses momentos, Senhor, na sua presença. Obrigado, meu Deus, aleluia, Jesus, pelos louvores que foram louvados. Obrigado, Senhor, pela palavra de salvação que foi dada aqui nesta noite. Obrigado, meu Deus, por essa palavra, Senhor, a qual o Senhor nos deu nesta noite. Obrigado, Senhor, por a sua igreja, Senhor, estar aqui. Aleluia. Veio aqui, Senhor, adorou o seu santo nome. Eu tenho certeza que o Senhor aí no trono, o Senhor recebeu a nossa oração. Que o Senhor possa nos dar força para continuar caminhando, Senhor, na sua presença. Sabemos, Deus, que somos falhos. Aleluia, Jesus, mas o sacrifício da cruz cobriu tudo e ainda vai cumprir. Aleluia, até o dia da sua volta. Então, meu Deus, que o Senhor possa levar os seus filhos em paz para os nossos lares. Livra, Senhor, a sua igreja, Senhor, os seus filhos de todo mal. Dá uma noite, Senhor, abençoada. Dá um início de semana abençoado. Aonde os seus filhos pisarem a planta dos pés, que a sua presença esteja com cada um lá, fazendo a diferença. Meu Deus e meu Pai, nos protege, nos guarda, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, as nossas e meias consolações do Espírito Santo, esteja com todos e todos digam: amém. Se Deus é por nós, o pior Deus, o Senhor é o nosso pastor. Deu a minha salva de palmas para Jesus. Salve o Senhor. Amém.